Ok, o Rafael também está fazendo a gravação. Então tá, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 2 de dezembro de 2020. E vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento pelo item 182 da pauta da recorrente Erociviana Halp. Erociviana Halp, item 182 de relatoria da conselheira Renata. Esse item vai ser paradigma para o item 183. O item 183 é repetitivo desse e é da mesma contribuinte. Renata, então pode iniciar a leitura do relatório do voto. Se puder fazer um resumo, a gente agradece, tá? Eu vou direto para o voto, tá? Porque esse caso é simples, eu estou propondo uma resolução, tá? Então, vou direto para o voto. Então, o recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que dele conheço. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face de acordo que julgou improcedente de impugnação, apresentada contra a notificação de lançamento, que manteve o débito tributário constituído de imposto de renda sobre propriedade territorial rural desde o de 2011, acrescido de juros de moratórios e multa, totalizando o valor de R$ 29.138,72, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda de São João do Paraíso. Tem esse número aí. Com área total declarada de 1.386,3 hectares, situado no município de Osório, Rio Grande do Sul. Relata a autoridade fiscal, na complementação da descrição dos fatos à folha 139, intimada a comprovar o valor da terra não declarado na DITR do período atuado, por meio do laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido no NDR 146533 da BNT, a contribuinte não apresentou nenhum documento ensejando o arbitramento com base nas informações do Sistema de Preços de Terra CIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei nº 9393/96, pelo VTN por hectare do município de localização do imóvel para 1º de janeiro de 2011, no valor de R$ 3.805,31. Julgada improcedente a impugnação apresentada e mantido o lançamento, a contribuinte apresentou recurso no qual questiona o sistema de preços de terras da RFB, que serviu de base para o arbitramento do valor da terra nua do imóvel e, em consequência, para o tributo cobrado. Alega que se trata de um sistema sigiloso, quando o correto seria o amplo acesso às informações dele constantes aos proprietários de terra obrigados à declaração anual do imposto territorial rural. Ademais, diz que a legislação de regência determina que seja alimentado por valores de terras e demais dados recebidos da Secretaria de Agricultura ou entidades correlatas. No entanto, de acordo com a informação obtida junto à Prefeitura Municipal de Osório, não há convênio firmado com a Receita Federal do Brasil para informação do valor da terra nua para aquele município, o que leva à conclusão lógica no sentido de que o VTM por hectare do NIF, de que trata o presente processo, não foi informado à RFB pela Prefeitura de Osório, pelo que não há fundamento para o valor utilizado para o arbitramento do VTM do imóvel no presente caso, que provavelmente foi efetivado tendo por base dados provenientes de municípios vizinhos ou até mesmo das DITRs apresentadas, o que se trata de procedimento ilícito que viola o artigo 43 da Lei 9393 de 96. Cita precedentes desse tribunal nesse sentido. Pois bem, mencionado o artigo 14 da Lei 9393, seu parágrafo 1º expõe o seguinte, só que o parágrafo 1º, que as informações sobre preço de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 8.629 de 93, e considerarão os levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura das unidades federadas ou dos municípios. Esse artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 8.693 de 93, por sua vez, dispõe que deve ser observado necessariamente a aptidão agrícola, que está aqui no dispositivo. Dos dispositivos legais acima reproduzidos, constata-se que, de fato, para ser legítimo o valor da terra no arbitrado, com base no CIPT, deve levar em consideração necessariamente a aptidão agrícola do imóvel. No entanto, pelos elementos constantes dos autos, não há como verificar se esse critério foi observado no presente caso concreto ou não, uma vez que a tela CIPT, que deu suporte ao arbitramento e que nos mostraria a que se refere o valor a que faz referência à notificação de lançamento, como sendo o VTN por hectare no município de localização do imóvel para 1º de janeiro de 2011, não foi anexado aos autos. Desse modo, tomando de empréstimo palavras do conselheiro Marcos Augusto Sequef Salem, a nós nos parece que o processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, pelo que entendo seja o caso de converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem traga os autos até a CIPT, que deu suporte ao arbitramento do VTM em questão, dando vista aos autos ao recorrente na oportunidade para querendo pronunciar-se a respeito. Cumprida a diligência, os autos deverão retornar a este conselho para inclusão em pauta de julgamento. É como voto. Ok, Renata, enquanto você fazia a leitura, eu abri o processo aqui, fui dar uma olhadinha na notificação, no termo de intimação. De fato, a fiscalização apenas menciona qual vai ser o valor do VTM a ser considerado, no caso de habilitamento, mas não diz como que foi obtido aquele valor, né, não tem... Nem aqui a aptidão se refere, porque normalmente quando ela... justifica, mas ela diz a que a aptidão agrícola se refere, porque normalmente às vezes eles fazem essa referência. E aí, às vezes, me parece, quando está bem certinho, que o CIFT não é necessário, porque ele vai só reproduzir aquilo que ela colocou no auto de infração. Nesse caso, não tem nada. É verdade, verdade. Colegas, a conselheira relatora, então, está propondo converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem instrua os autos com a tela do CIPT ou informe, né, se foi considerada aptidão agrícola, né? Eu prefiro que ela instrua o CIPT. Anexe a tela, isso? Porque eu pedi. A tela já diz tudo, né? Então, tá. Vamos lá, então. Luiz, como você vota? Acompanha a relatora? Diligência para instruir os autos com a tela do CIPT. Relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Com a relatora. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora. Ana. Acompanho. Acompanha a relatora, também acompanho. Então, colegas, em relação, então, ao item 182 da pauta, ficará assim. Eu vou pôr aquele texto padrão, Renata. Tá. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue da resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser certificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Esse é o item 182 da pauta da contribuinte Eroci Viana Raump. Okay? O próximo item é o 183, ele é repetitivo desse, tá? Então a decisão vai ser reproduzida nesse. O próximo agora, então, que nós vamos fazer o julgamento, é o item 184. Que é igual, a única diferença é o período. Que aquele era 2011, esse é 2010. É a mesma coisa. Ele arbitrou num valor que deixa eu ver qual foi, mas ele não anexou a tela CIPT, ele simplesmente colocou o valor, que aqui o valor que ele usou foi para 1º de janeiro de 2010, de R$ 3.422,21. Igualzinho o outro, e não tem, diz que a informação foi obtida da Secretaria de Agricultura, mas não tem a tela, não tem nada, simplesmente colocou o valor como sendo esse. Então, é exatamente a mesma coisa, o voto é idêntico. Colegas, o item 184, abri aqui, já dei uma olhada, é a mesma coisa, realmente, mesmo caso, baixar em diligência para que a unidade de origem instrua os autos com a tela do CIPT. O 184 é da mesma contribuinte que a gente julgou agora. Alguém diverge do voto da relatora, da proposta da relatora de conversão de julgamento de diligência? Não, né? É a mesma diligência do item 82 da mesma contribuinte. Ninguém diverge também, não. Então, eu vou reproduzir a mesma decisão no item 84, que é a conversão de julgamento em diligência. Aí a Renata coloca, então, no voto certinho os termos da resolução. O item 185 é repetitivo do item 184. O próximo agora, que nós vamos julgar, é o item 186. 186 do contribuinte Guilherme Ximenes Guimarães. 186 Guilherme Ximenes Guimarães, também de relatoria da conselheira Renata. Pode iniciar então, Renata. Tá, eu vou também direto para o voto, que esse é sobre VTM, também é relativamente simples, se vocês acharem que é necessário ler alguma coisa do relatório, a gente retorna para lá. Pode ser? Tudo bem? Então, vamos lá. O recurso tempestivo, estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário, interposto contra acórdão que julgou parcialmente procedente, lançamento de crédito tributário no importe de R$ 6.363,30, proveniente do lançamento suplementar de TED de 2010, a ser acrescido de multa proporcional e juros de mora incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda Guatemala, com área total declarada de R$ 1.600,5 hectares. Segundo consta da descrição dos fatos em enquadramento legal, constante da notificação de lançamento, embora regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua e a área de produtos vegetais informadas. O julgador de primeira instância, por seu turno, ratificou o entendimento da autoridade fiscal quanto a esse ponto sob o argumento de que o recorrente anexou aos autos laudo técnico de avaliação patrimonial, que está folhas 45/49, sem a RT CREA, com um VTN de R$ 45,00 o hectare, para a área total de 1.060,5 hectares, que não cabe ser acatado para a revisão do VTN arbitrário, pois não se mostra hábil para essa finalidade, ao vir desacompanhado dessa anotação de responsabilidade técnica em desacordo com as normas da BNT. Portanto, a falta da necessária RT CREA já é, por si só, motivo suficiente para descaracterizar o laudo de avaliação apresentado como documento hábil para a comprovação do VTN do imóvel avaliado, pois é com a RT devidamente anotada no CREA que se considera concluído o laudo de avaliação e, por se tratar de documento eminentemente técnico, o profissional pode ser responsabilizado por seu trabalho. Dessa forma, o referido laudo técnico fica prejudicado na pretensão de servir como documento hábil para a revisão do VTN arbitrário, dispensando uma análise mais detalhada do seu conteúdo para verificar o atendimento às normas da BNT. Para que seja considerado na revisão do VTN arbitrário a necessidade de laudo técnico de avaliação com a RT CREA emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacidade técnica, nos termos da intimação inicial de folhas 3/5, que demonstra de maneira convincente o cálculo do VTN para o exercício de 2010, considerando as peculiaridades do imóvel e os dados informados na respectiva DITR. Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse dado deve atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 146533 da BNT, apresentar fundamentação, grau de precisão 2, com apuração de dados de mercado, ofertas, negociações, opiniões, referentes a pelo menos 5 imóveis rurais, com seu posterior tratamento estatístico, regressão linear ou fatores de homogeneização, para apurar o VTN do imóvel a preços de 1 de 2010, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%. Portanto, não tendo sido apresentado o laudo técnico de avaliação com as exigências apontadas e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor fundiário do imóvel a preços de 1 de 2010, compatível com suas características particulares desfavoráveis, deve ser desconsiderado o valor pretendido para o ITR de 2010. Em seu recurso voluntário, o recorrente reproduz suas alegações constantes de sua impugnação e apresenta novamente o laudo técnico patrimonial rural, que está a folha 71/75, dessa vez acompanhado pela anotação de responsabilidade técnica do profissional que elaborou, Sr. Marcondes Silva Barros, documento este anexado à folha 76. Pois bem, conforme se verifica do laudo de intimação fiscal, para comprovar o valor da terra nua declarado, o contribuinte foi anexado a apresentar laudo de avaliação do valor da terra nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, com grau de fundamentação e precisão 2, com anotação de responsabilidade técnica RT, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e, preferencialmente, pelo método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas fazendas públicas estaduais, exatorias ou municipais, assim como aquelas efetuadas pelo EMATER, né? Depois apareceu. Foi isso aqui. EMATER, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas
que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1º de janeiro de 2010, a preço de mercado. No presente caso, o mencionado laudo técnico de avaliação patrimonial rural não atende às exigências em questão. A uma, porque o profissional que elaborou não é engenheiro agrônomo ou florestal, mas técnico em agropecuária, e a duas, porque o documento não foi elaborado de acordo com a norma ABNT 146533. Desse modo, o laudo em questão não é hábil a demonstrar o VTN do imóvel e a afastar o valor arbitrado pela autoridade lançadora. No que diz respeito à multa de ofício, no percentual de 75%, contra a qual se insurge o recorrente, observe-se que, de fato, como bem apontado pela decisão recorrida, para sua aplicação foi observada a Lei 9393/96, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade territorial, sobre o pagamento da dívida representada por títulos da dívida agrária e da outras previdências, e que determina, em seu artigo 14, parágrafo 2º, que as multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais. As multas a que esse dispositivo se refere, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no artigo 44, inciso 1º, da Lei 9.430 de 96, que estabelece, no artigo 44, inciso 1, a multa de 75% no lançamento de ofício, que está aqui. Portanto, a multa lançada no percentual de 75% está devidamente amparada nos dispositivos legais que regem a matéria e corresponde ao menor percentual previsto para os casos de lançamento de ofício. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, colegas, em relação ao item 186 da pauta do contribuinte Guilherme Ximenes Guimarães, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Não? Vamos lá então. Luiz, como que você vota? Relatora, acompanha a relatora. Ok, Gregório? Acompanha a relatora. Francisco? Acompanha a relatora. Rafael? Acompanha a relatora. Márcio? O Márcio está congelado. Márcio, ele congelou com cara de brabo para mim. Ô Márcio. Pronto, resolvido. Esperar o Márcio voltar. Esperar ele voltar aqui, tá, gente? Aí, beleza. Sem internet. Deixa eu ver um negócio importantíssimo, só um minuto. Colegas, encaminhei para vocês a resposta que eu recebi do CARF sobre os certificados para o 6º seminário, porque eles encaminharam o certificado só para um dia, né, dia 24.
Aí eu encaminhei resposta para vocês por e-mail. Acho que eu voltei. Tudo bem aí? Eu fico preocupado qual foi a minha cara, que eu fiquei congelado. Você ficou cara de brabo. Quer que eu te mande? Ah, a Ana não perdeu tempo ali. Vocês já haviam começado a votação? Não sei como é que eu não votei. Tá, nós íamos começar a votação. Então, a Renata, então, ela está, em relação ao item 186 da pauta, do contribuinte Guilherme Ximenes Guimarães, a conselheira relatora, a Renata, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aí eu iniciei a votação. Vamos fazer de novo, né? Iniciar de novo. Luiz, como você vota? Acompanhe a relatora. Relatora. Gregório, como vota? Relatora. Francisco. Com a relatora. Rafael. Com a relatora, presidente. Márcio. Agora está sem voz, Márcio. Com a relatora. Márcio. Ana, como você vota? Com a relatora. Ok, eu também acompanho a relatora. Então, colegas, em relação ao item 186 da pauta, do contribuinte Guilherme Ximenes Guimarães, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Este item 186 é paradigma para o item 187, então a decisão vai ser reproduzida no 187. Agora vamos fazer o julgamento do item 188, também da conselheira Renata. O item 188 será paradigma para o item 189 e 190, 190. O item 188 e os outros dois são do contribuinte Pedro Malacarne Neto. Pedro Malacarne Neto. Item 188. Renata, pode começar então. Você fez um recentemente, né, Fran? Não sei se era do mesmo imóvel, mas era de alguma coisa relacionada. Esse sobrenome não me é estranho mesmo. Não, o Fran fez. Eu até anotei, falei, nossa, deixa eu dar uma lada, mas se a gente fica indo e voltando, coisa que a gente já fez, o passivo não vence, né? Então, falei, vai. Então, vamos lá. Eu vou direto para o voto, tá? O recurso é tempestivo e estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Aí, Fran, se você notar que tem alguma coisa parecida... Foi, ao que eu me lembro, foi Malacarne mais uma senhora. Era uma senhora, eu fiquei imaginando, será que é a esposa? Será que o imóvel é o mesmo? Enfim, e tal, Acho que ela chama até Ângela, se eu não me engano, eu fiquei com o nome na cabeça. Eu não lembro agora. Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou parcialmente procedente lançamento de crédito tributário no importe de R$ 56.559,11, proveniente do lançamento suplementar do ITR de 2006, a ser acrescido de multa proporcional e de juros de mora, incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda Pinho de Ouro, com área total declarada de 2.292,3 hectares. Segundo consta da descrição dos fatos e enquadramento legal constante na notificação de lançamento, embora regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua por meio de laudo de avaliação do imóvel conforme estabelecido na NBR 14.6533 da BNT, ensejando o arbitramento desse valor com base no CIPT da RFB. Em seu recurso, reproduzindo os termos de sua impugnação, o recorrente alega inicialmente ilegitimidade passiva para responder pelo tributo, pois o imóvel foi invadido pelo movimento do sem terra, estando ele privado dos atributos da posse e da propriedade, nos termos do artigo 1228 do Código Civil, de modo que, em função disso, conforme estabelece o artigo 131 do CTN, não pode ser considerado sujeito passivo do ITR. Afirma também que o valor da terra nua não pode ser arbitrado com base no sistema de preços em terra da RFB, sem prévio levantamento da área, uma vez que há diferenças significativas entre o valor das propriedades rurais no município em função de sua extensão territorial, e que, conforme dados do governo do estado, nesse mesmo município se localizam tanto um dos maiores rebanhos do estado, como também grandes áreas de preservação ambiental,
em cujas proximidades se localiza seu imóvel, que, pela impossibilidade de desenvolvimento de atividade produtiva em função da noticiada invasão, tem valor de mercado muito menor que os demais imóveis da região. Por fim, alega que, à exceção de uma benfeitoria existente no imóvel desde sua aquisição, todo o restante da área está coberta de vegetação nativa da floresta amazônica e pretende reconhecimento de área de preservação permanente de reserva legal. Alega que o CARF tem decidido que o ADA não é necessário para o reconhecimento de isenção do ITR nos casos de área de preservação permanente de reserva legal e, neste último caso, ainda que não averbados nas matrículas do imóvel, e requer a realização de perícia e o tratamento de sua defesa nos termos do artigo 6A do INRFB 958 de 2009, com a redação que foi dada ao dispositivo pela INRFB 1061 de 2010. Pois bem, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo, com base no artigo 67, parágrafo 3º do anexo 2 do regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria 353, adoto como razão de decidir os seguintes trechos da decisão de primeira instância, com as quais estou de pleno acordo para que façam parte integrante deste voto. Pedido de ilação probatória, perícia. O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, o que exige que as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa sejam oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, a não ser que se comprove a ocorrência de hipóteses específicas do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70/235. E, neste caso, deveria a prova já ter sido apresentada, cabendo à autoridade julgadora definir ou deferir ou não sua juntada. Para atestar a existência de áreas de interesse ambiental no imóvel, áreas de reserva legal, preservação permanente, servidões ambientais, área coberta por floresta nativa e área de interesse ecológico, bem como a existência de benfeitorias e de área imprestável para atividade rural, que são quesitos do pedido de perícia, conforme será visto adiante no capítulo Área de Interesse Ambiental, Tributação, é suficiente o laudo técnico emitido por profissional habilitado, contratado pelo interessado, acompanhado, se for o caso, de ato do poder público e da prova da averbação na matrícula do imóvel. E o reconhecimento da isenção das áreas de interesse ambiental depende da apresentação de ato declaratório ambiental ADA tempestivo. Conforme será visto adiante, o capítulo Valor da Terra Nua, falta de prova, o valor da terra nua do imóvel no período do lançamento, um dos quesitos do pedido de perícia, se prova por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado contratado pelo interessado. A prova de que a área estava invadida no período do lançamento, situação que também fez parte dos quesitos do pedido de perícia, se faz por meio de documentos, tais como o boletim de ocorrência, ações processórias, recortes de jornais, etc. Em suma, os fatos que o impugnante pretende provar por meio de perícia poderiam já ter sido demonstrados com base em documentos de produção a seu cargo. As diligências e perícias prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que exijam esclarecimentos especializados, e não para suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos autos no momento da apresentação da impugnação, como no caso. Além disso, o pedido de perícia não veio acompanhado da indicação do nome, endereço e qualificação do profissional perito, contrariando o decreto 7235 de 6 de maio de 72, em seu artigo 16, parágrafo 1º. Com base nos motivos expostos, não conheço do pedido de perícia. Por conseguinte, deve ser o julgamento realizado com base nas provas contidas nos autos, juntadas até a presente data. Preliminares... Renata, desculpa interromper, se quer interromper, mas já interrompendo. Eu estou vendo que esse caso ele se refere ao exercício de 2006 e o lançamento foi realizado em 2011. Pelo menos o cálculo dos juros, a atualização do lançamento foi até novembro de 2011. E aí é aquele caso, né? Se houve antecipação do pagamento, estaria decaído aqui o lançamento. Eu, honestamente... 6, 7, 8, 9, 10. É isso. Integral ou parcial?
Não, se houve antecipação integral, né? Porque aqui é exercício de 2006 e o lançamento foi realizado em 2011. Eu não atentei, Greg. Eu acho que a gente pode pedir, então... eu pedi uma vista de mesa no meu próprio processo. Fazer uma vista de mesa, presidente? Tá sem áudio, Deni, tá sem áudio. Tá certo. Uma vista de mesa, então, tá, Renato, só para confirmar certinho. E a gente já Tá decaído. Aliás, tem que ter o pagamento. Tem que ter o pagamento. Então tá. Então, colegas, o item 188 da pauta, vista de mesa, ok? Tá, mas a gente vê isso na sexta, tá? Por favor? Pode ser? Querem fazer essas vistas de mesa todas na sexta? Pode ser? Então, fazemos de manhã, pode ser? Eu te confesso que eu não atentei para isso, não, de fato. Mas eu tenho praticamente certeza que não tem pagamento, tá? Tá. Então, a vista de mesa, a gente faz, depende dessas vistas todas de mesa. Não, mas como é que tu... Só uma dúvida, como é que afirma que não tem pagamento? É só se ele não apurou o tributo. A única forma que a gente pode ter certeza de que não tem pagamento é se o tributo apurado é zero. Porque eu acho que nem existe essa opção, né? Porque tem o valor mínimo, né? R$10. Na época era R$10, R$50. R$10. Tá. Tá. Renata, só uma pergunta. Você pediu para fazer sexta, porque amanhã para você não dá isso? Porque eu tenho umas outras coisinhas para fazer para amanhã. Então tá. Tá. Então a gente faz sexta-feira de manhã, tá? Vamos juntar todas essas vistas de mesa e fazemos todas. A gente inicia, então, a sessão de julgamento da manhã de sexta-feira fazendo essas vistas de mesa, tá? Vai ser rápido, a gente já sabe o que é, já fazemos rapidinho daí. Tá. Esse foi o item 188. É o meu último item desse lote? Não, tem o item 1 de 1 agora. Vou anotar aqui. Tá. Então esse vai ser paradigma para o item 189 e 190. O próximo agora é seu também, Renata? É o item 191 do contribuinte Henrique Pereira. 191, contribuinte Henrique Pereira. Pode começar. Tá, peraí, deixa eu chegar nele aqui. Eu vou direto pro voto, tá? Antes de você entrar no voto, Renata, o exercício é 2007. Quando foi o lançamento, constituído o lançamento? 2010, já dei uma olhada aqui. 2010, tranquilo. Esse aqui eu até vou dar uma lidinha aqui, porque o relatório é curto. Tá? Então, vamos lá. Eu tô adotando a DRJ, já a decisão. Trata-se de recurso voluntário em face de acórdão que julgou procedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento e manteve o crédito tributário constituído de imposto sobre a propriedade territorial do exercício de 2007, acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o valor de R$ 52.759,04, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São Manuel, com área total de 1.629,5 hectares, número do imóvel na Receita Federal, final aqui 2765, localizado no município de Palmeira, Paraná. Pela autoridade fiscal na complementação da descrição dos fatos, a folhas 3, que integra a notificação de lançamento, que o sujeito passivo foi intimado por via postal com a ficha de recebimento, datada de 22 de 9 de 2010, em 7 de 10 de 2010, apresentou certidão de óbito do sujeito passivo, o termo de compromisso de inventariante, matrícula atualizada do imóvel, declaração do prefeito do município de Palmeira, onde informa que o valor da terra nua foi avaliado em R$ 1.600 o hectare em 2006 e 2007. O valor da terra nua
Para a comprovação do valor da terra nua declarado na DITR, foi solicitado o laudo de avaliação do imóvel elaborado conforme as normas estabelecidas na NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão 2, contendo todos os elementos de pesquisa identificados. Na resposta, o contribuinte limitou-se a apresentar uma declaração do prefeito do município de Palmeira, afirmando que o valor da terra nua no município é de R$ 1.600 hectare. A declaração não cumpre os requisitos mínimos exigidos pela fiscalização e recomendados pela ABNT, motivo pelo qual foi desconsiderada, restando a fiscalização arbitrar o valor da terra nua com base no sistema de preços de terras mistas do município de Palmeira, divulgado pela Secretaria de Agricultura do Paraná nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9393, considerando a destinação agrícola das terras declaradas na DITR no valor de R$ 11.826.400. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva, acompanhada de documentos cujos termos estão bem sintetizados no relatório da decisão recorrida conforme abaixo. Inventariante do espólio, após a ciência do lançamento, a folha 26 apresentou a impugnação, aduzindo em síntese que o arbitramento da base de cálculo dos tributos é regulado pelo artigo 148 do Código Tributário Nacional. A ausência de processo regular e, cumulativamente, de avaliação contraditória macula a exigência fiscal por inobservância do due process of law. Há evidente contradição nas justificativas mencionadas na descrição dos fatos, constante da notificação de lançamento, posto que nela afirma-se que o valor do mercado foi apurado com base no CIT da RFB, e em seguida consta outra afirmação de que o valor de mercado foi apurado com base no preço divulgado pela Secretaria da Agricultura do Paraná. A autoridade fiscal não obedeceu à regra do artigo 9º do Decreto 70235, que ordena que as notificações sejam instruídas com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. A falta de ciência da tabela de preços de terras da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná e do critério definido para aferir a base de cálculo implicam em nulidade de lançamento por configurar licenciamentos de defesa. Por último, requer a improcedência da notificação de lançamento. A DRJ de Campo Grande julgou a impugnação improcedente em decisão emendada conforme a emenda aqui a seguir. O contribuinte foi certificado dessa decisão e apresentou recurso voluntário em produção de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento. Vou passar ao voto. Então, o recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Considerando o recurso apenas reproduz argumentos apresentados pela impugnação, vou me valer da permissão aqui do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, e vou adotar as razões de decidir da decisão recorrida. Então, sobre a nulidade do lançamento. Preliminarmente, observa-se que é improcedente, carece de fundamento legal, as alegações de nulidade do lançamento, por não observância dos artigos 9º do Processo Administrativo Fiscal e 14 da Lei 9393/96. O lançamento é ato privativo da administração pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quanto devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária previsto no artigo 113 do CTE. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 142 CTE. Cabe salientar que o início do procedimento de ofício foi cientificado ao interessado com envio de termos de estimação fiscal de folha 7 e 8, onde foi exigido que, no prazo de 20 dias, contados o recebimento da intimação, fosse apresentado o laudo de avaliação do imóvel para comprovar o valor da terra nua declarado no exercício de 2007. Em virtude de ter sido desconsiderada a certidão da Prefeitura por não cumprir os requisitos mínimos da BNT, da NBR, a BNT 146533, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas informações contidas no Sistema de Preços de Terra CIT da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 14 da Lei 9393/96. Cabe salientar, a título de esclarecimento, que o arbitramento é típico do lançamento de ofício e ocorre quando o sujeito passivo tenha sido omisso ou reticente em relação ao valor ou preço dos bens, direitos ou serviços. É necessário também que tenha ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. É válido quando submetido à contestação e discussão na esfera administrativa ou judicial. Portanto,
o arbitramento sempre estará sujeito ao princípio constitucional da ampla defesa, através da avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Examinando-se a notificação de lançamento questionada, observa-se que ela contém todos os requisitos exigidos no artigo 11 do Decreto 70.235, inclusive quanto a ter sido lavrado por servidor competente, com atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nela contida permitiu ao interessado impugnar o lançamento efetuado. Possíveis irregularidades, tais como enquadramento legal, leis materiais ou formais, não implicam nulidade de procedimento administrativo fiscal, mas a sua retificação, quando provado o erro de fato, prejuízo para o contribuinte e outros cerceamento do direito de defesa. Constou no documento de formalização do lançamento a descrição dos fatos e enquadramento legal que amparou a alteração dos dados declarados e o novo cálculo do imposto devido, e que também compõe no lançamento o demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação das alterações promovidas nos dados declarados e de todos os dados considerados no cálculo do imposto, inclusive a alíquota que, inclusive, foi a mesma declarada, e o demonstrativo de multa de ofício e juros de mora, com indicação dos valores apurados e a documentação legal para a exigência. Em suma, as alegações do interessado não impediram de exercer o seu direito de defesa, vez que esse foi devidamente descrito no demonstrativo de folhas 3 e 4, bem como o valor ser considerado para o cálculo do imposto e que foi esclarecido que o valor foi apurado com base no CIFT em virtude de a certidão apresentada não cumprir os requisitos da BNT 14.653.3. Assim, não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no artigo 59, acima transcrito, não há justificativa para declarar a nulidade do lançamento. Na esfera administrativa, não é cabível a discussão quanto à legalidade ou constitucionalidade dos dispositivos da legislação em vigor. As delegacias de julgamento, como órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério da Fazenda, compete julgar administrativamente os processos de exigência de créditos tributários relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, obedecendo aos ditames da lei, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade ou inaplicabilidade de textos legais. As declarações de terra entregues pelo contribuinte à Receita Federal são submetidas à revisão mediante malha fiscal, atividade exercida pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de auto-infração ou emissão de notificação fiscal de lançamento quando foram constatadas inexatidões materiais devidas a lapso do manifesto ou erros de cálculo cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária. O lançamento foi legal e corretamente efetuado, com base na declaração apresentada pelo contribuinte à Receita. O presente processo versa sobre a alteração do VTN declarado com base nos valores constantes da tabela do sistema de preço de terra relativamente ao exercício de 2007. Com relação ao VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização para a sua apuração com base nos valores constantes do sistema da Receita encontra amparo no artigo 14 da Lei 9393 de 96. A determinação para a alimentação do CIFT com os valores de terras e demais dados recebidos da Secretaria de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do artigo 3º da Portaria 447 de 28 de 3 de 2002. O valor do CIFT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova o VTN efetivo de seu imóvel. O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi com base no preço de terras mistas do município de Palmeira, divulgado pela Secretaria de Agricultura do Paraná, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9393, considerando a destinação agrícola das terras declaradas na DITR, resultando o valor total de R$ 11.166.200. Cabendo ressaltar ainda que essa determinação não implica que a SRF não possa utilizar outros levantamentos de que dispuser. A título de esclarecimento sobre os cálculos utilizados, na DITR do exercício de 2007, o contribuinte declarou área de produtos vegetais de 1.190 hectares, considerada terra mista mecanizada, valor de 7.600, resultando em R$ 9.044.000. Área de pastagem de 350 hectares,
considerada terra mista mecanizada, valor de 5.500 hectares, resultando em R$1.950.000. Área ocupada com benfeitorias, 19,5 hectares, considerada terra mista mecanizada, e R$7.600, resultando em R$148.200. Imprestáveis para atividade rural no valor de 70 hectares, consideradas inaproveitáveis, valor de R$700, resultando em R$49.000, totalizando o VTM de R$11.166.200. Assim, com base nas áreas declaradas e nos valores do CIPT pela aptidão agrícola, o VTM tributável foi alterado de R$2.693.300 para R$11.166.200, gerando a diferença de imposto para R$25.418,70. O interessado foi intimado a apresentar laudo de avaliação do imóvel para comprovar o VTM declarado no exercício de 2007, com fundamentação e grau de precisão 2, com especificação do método de avaliação e dados de mercado efetivamente utilizados para justificar o preço atribuído ao imóvel, para o laudo ser enquadrado com fundamentação e precisão 2 e 3, conforme item 9.2.3.5, a linha B da citada norma, é obrigatório que nele contenha, no mínimo, 5 dados de mercado efetivamente utilizados. Os dados de mercado coletados devem ainda referir-se a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador. Cumpre ressalientar que, alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas fazendas públicas exatorias ou municipais, assim como aquelas efetuadas pelo EMATER, desde que sejam apresentados os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído à propriedade. Nestes autos, não foi apresentado o laudo técnico de avaliação que atendesse às condições elencadas pela norma ABNT, não havendo o que ser revisto no valor atribuído ao imóvel. Quanto ao questionamento de falta de publicidade da tabela CIPT, convém salientar que o fato de os contribuintes não terem acesso a esses valores de terra não implica em violar os princípios da ampla defesa do devido processo legal e do contraditório, posto que o valor constante do CIPT segue o levantamento de valores de mercado de terras e, na falta desse levantamento, corresponde à média de valores declarados pelos contribuintes, que, por sua vez, também devem corresponder ao valor de mercado das terras. No caso da fiscalização, utilizados os valores indicados no CIPT para a apuração do VTM de um determinado imóvel rural e seu proprietário discordar dessa avaliação, por entender que seu imóvel possui VTM menor do que o considerado no lançamento, como já dito anteriormente, a legislação faculta a autoridade administrativa a rever o VTM considerado no lançamento, desde que o contribuinte apresente laudo técnico de avaliação nos modos exigidos na intimação, que comprove o VTM efetivo de seu imóvel. Registre-se que, conforme demonstrado, o objetivo do CIPT não é a sua utilização pelos contribuintes, já que a Receita Federal não elabora uma lista com VTM mínimo para servir de base para o preenchimento da ITR, e que, de acordo com a determinação legal, cabe aos contribuintes apurar o VTM em seu imóvel para fins de apuração da ITR sem a participação da Receita. Assim, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal, sendo apurado o imposto territorial rural aplicando-se a alíquota de cálculo prevista no anexo da Lei 9393/96 sobre o VTM tributável apurado pela fiscalização, como previsto no artigo 11 dessa lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora nos termos da legislação citada na notificação de lançamento. Ante exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu derrubei água aqui no meu teclado. Vocês escutaram o que eu falei? Não, né?
Que eu derrubei água no teclado? É que eu virei aqui, ele sai. Fechou o microfone. Então tá. Em relação, então, ao item 191 da pauta, do contribuinte Henrique Pereira, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Basicamente, ela está mantendo a decisão do peristância e acolhendo, adotando as razões decididas da decisão do peristância. Alguém gostaria de comentar esse processo, ou o voto da relatora? Não? Luiz, como que você vota? Luiz, está aparecendo só... Acompanho o relator, presidente. Sabe essas pessoas que colocam a máscara só assim, ó, e fica o nariz de fora? Parecendo você. Então, você acompanha a relatora, né? Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho a relatora. Rafael? Acompanho a relatora. Márcio? Relatora. Ana? Acompanho a relatora. Relatora, eu também acompanho. Então, em relação ao item 191 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item 191 será paradigma para o item 192. Agora vamos fazer o item 193 de relatoria do Rafael. Item 193 é do contribuinte Mauro Lemos Velho. Mauro Lemos Velho, item 193. Rafael, pode começar então. Ai, Mozart. Tá ok, presidente. Pela notificação por transcrever a situação fática discutida nos autos, adota o relatório do acórdão 03082-626 da primeira turma da RJ de Brasília, folha de 81 a 85. Pela notificação de lançamento, número tal, folhas 4, o contribuinte de referência foi intimado para recolher o crédito tributário no valor de R$ 582.958,30, referente ao lançamento suplementar de 2010, e multa proporcional, juros calculados até setembro de 2014, incidente sobre o imóvel Fazenda Rincão do Coati, tendo inscrição com área total de 1.566,6 hectares, está no município de Los Paigas, Rio Grande do Sul. A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da declaração de terra de 2010 iniciou-se com o termo de intimação de folhas 9 a 11, para o contribuinte apresentar dentre os documentos seguintes os meios de prova: notas fiscais de insumo de produtor, certificado de depósito e contrato com células de crédito da área plantada, no período de 1 de janeiro de 2000 a 2009 a 1º de dezembro de 2009. Bem como laudo técnico com a RT-CREA para comprovar a área de produtos vegetais, informada na DITR. Fichas de vacinação, movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas de produtor referentes ao rebanho existente no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, para comprovar a área de pastagem no imóvel informado. Laudo de avaliação do imóvel e laudo de avaliação do imóvel com a RT e CREA, nos seus MBR 14653 da BNT, com fundamentação de grau de precisão do voto, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilha de cálculo. Alternativamente, a avaliação é efetuada por fazendas públicas ou pela Emater. Certificado do lançamento em setembro de 2014, a RT foi em 52, o contribuinte apresentou em 8 de 10 de 2014 a impugnação de folha acima de 3 a 57, exposta na sessão e lastreado nos documentos de folha 58 a 170. Alegando em síntese, que discordam do referido procedimento fiscal, pois houve utilização de áreas declaradas no exercício de 2010, conforme documentos óbvios relacionados e constados, para comprovar as referidas áreas de produtos vegetais, com reflorestamento de pastagem. Em julgamento, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento conforme a emenda. O parcial provimento cedeu no reconhecimento da área de pastagem, como destaque. E aqui tem a área de pastagem que foi reconhecida e foi afastada do lançamento.
Intimado em 7 de dezembro de 2018, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 193 a 97, então contestou para a reforma da decisão. O recurso voluntário é tempestivo e atende mais requisitos de admissibilidade, todavia dele conheço em parte. Aqui posso delimitar a matéria sobre o efeito evolutivo, visto que o lançamento se deu sobre glosa da área de produtos vegetais, área de reflorestamento e área de pastagem e sobre VTN. No julgamento da DRJ, restou que o VTN não foi impugnado, assim como se deu provimento à área de pastagem, mantendo-se o lançamento quanto à glosa da área de produtos vegetais e a da área de reflorestamento. Agora, em recurso voluntário, o recorrente ataca a glosa da área de produtos vegetais e da área de reflorestamento, assim como a área de interesse ecológico. Acontece que este último mérito, a área de interesse ecológico, não foi objeto do lançamento, assim como de impugnação, e muito menos de análise pela DRJ, logo dele não conhecerei. Da área de produtos vegetais. Posso continuar, né? Produtos vegetais, trago a legislação aqui. Para justificar a glosa da área de produtos vegetais, assim responde um acordo. De análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de produtos vegetais declarada em 538 hectares, para o ITR 2010, ocorre por falta de apresentação de documentos hábeis para comprová-lo, mas como notas fiscais de insumos e do produtor, certificado de depósito e contrato de cédula de crédito da área plantada no ano anterior, referidos no termo de intimação de folhas 9 e 11. O recorrente pretende que essa área seja restabelecida com base em documentos anexados, folha 149 e 157. No entanto, a licença de operação, folha 149 e 152, e notas fiscais de insumo são considerados suficientes para tanto. As notas de folha 157 e 159 estão ilegíveis, e as notas fiscais de vendas de arroz referem-se a anos base 2010 e 2011. Quando a intimação fiscal, o recorrente apresentou folhas 148 a 167 os seguintes documentos. Licença de operação emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Rosler, FEPAM, é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul desde 1999. É vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tem o link aí. Autorizando o cultivo de arroz irrigado na área de 600 hectares, na propriedade em questão, datado de 3 de maio de 2006 e válido até 31 de 7 de 2010. Folha 149 e 152. Notas fiscais de aquisição de fertilizante de glifosato, emitidas a partir de 5 de 1 de 2009. Em Geraldo Condessa Azevedo, folha 153 a 162. Declaração emitida pelo diretor da cooperativa Arrozoeira Palmares, Arroz Palmares, atestando que 50% do volume de arroz depositado pelo associado Geraldo, na safra de 2009 e 2010, pertence ao recorrente, que afirma ainda estar de acordo com o contrato de arrendamento agropastoril, firmado em 16 de 7 de 2009. Então, linha 3, folhas 134 a 138. E notas fiscais de venda de arroz, datadas em 24 de maio de 2011, 24 de abril de 2010, 29 de setembro de 2010 e 21 de 7 de 2011, totalizando 107.520 quilos, folha 164 a 167. Assim passa seus cálculos. Considerando que a saca padrão de arroz é de 50 quilos, logo o recorrente teria vendido o equivalente a 2.150,4 sacos de arroz. Segundo o presidente do Instituto Rio Grandense de Arroz, IRGA, o Sr. Maurício Miguel Fischer, tem o link, a média de produção era de 139 sacos por hectare. Por sua vez, descontadas as despesas de custeios com depreciações, que atinge uma média de 62,18%, tem um gato berrando aí. 62,18%, tem um link aqui teria um resultado líquido de 52 sacos por hectare. E, considerando a área glosada de 538 hectares destinada ao cultivo de arroz, confrontando com a declaração folhas 163 e notas fiscais, folhas 164 e 167, apresentadas, diz que a produção total da área seria de 28.277,28 sacos e 150% dessa produção,
o recorrente, 50% da produção do recorrente, declaração, teria o mesmo quantia de 14.138,64 sacos, ou seja, muito aquém dos 2.150,4 sacos, como afirmou em recurso. De acordo com o contrato de arrendamento, folha 134 e 138, restou assim. Outro oitavo. O arrendatário pagará ao arrendante os seguintes parcelas. A quantia mensal de R$10.000 no dia 15 de cada mês é a contar de 15 de julho de 2009, tendo o primeiro pagamento ocorrido no dia 14 de julho de 2009. A quantidade de 3.000 sacos de arroz seco de variedade de 417, com rendimento mínimo de 62,06, tipo 1. O produto deverá ser disponibilizado ao arrendante até o dia 15 de abril de cada ano. Isto é, além do pagamento mensal, teria o direito a 3.000 sacos de arroz, 50 quilos por saco, que é multiplicado atinge 1.500 quilos, ou seja, muito além da afirmação das notas apresentadas. Nesse sentido, não vislumbra, apesar da licença de operação emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Rosler, FEPAM, folha 149 a 152, não consta nos autos qualquer prova da produção ou venda. Assim, voto no sentido de negar o provimento, mantendo a glosa da área de produtos vegetais. Posso continuar? Márcio, você fez sinal que pode? Da área de reflorestamento, aqui eu destaco o artigo 10º, em recurso recorrente reproduz os argumentos da impugnação, destacando que a decisão administrativa desconsiderou tais documentos para fins de comprovação de utilização da área. Entretanto, deixou de considerar o controle de arrendamento da área que perdurou até o ano base de 2009 e que, somado aos demais documentos, mostraria a atividade da área de serviços digitais. Aí aqui eu faço a aplicação do artigo 57, parágrafo 3º, anexo 2 do RICARF, e mantenho a decisão da DRJ. Faço exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar o provimento. Já tomou o voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 193 da pauta, do contribuinte Mauro Lemos Velho, no nome do arquivo está Velhos, mas é velho. Mas no teu voto está velho, não tem problema não, teu voto está velho. O conselheiro relator, então, está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, na parte conhecida ele está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse processo, o voto do relator? Não? Não? Luiz, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho o relator. Renata? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 193 da pauta, ficará assim o resultado. A única parte que você não conhece é a área de interesse ecológico, né? As alegações contra a área de interesse ecológico, né, Rafael? Não? Danilo, só ver aqui como é que está aqui. Pelo que eu entendi, é exatamente isso. Acontece que nesse último membro, o ataca a glosa de vegetais, interesse ecológico. Assim acontece que esse último membro, a área de interesse ecológico, não foi objeto. Exatamente, a área de interesse ecológico. Tá, então ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, esse é o item 193 do contribuinte Mauro Lemos Velho. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à área de interesse ecológico, por falta de pré-questionamento em sede de impugnação. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. É isso, né? Ok. Essa decisão do item 193, ela será replicada no item 194 do mesmo contribuinte, que é repetitivo deste, ok? O próximo item agora, vamos conferir o horário aqui, deixa eu olhar
na hora de Brasília, 5h36. Dá tempo de fazer mais um? Dá, né? Então, vamos fazer agora o item 195 da pauta, também de relatoria do Rafael. Ele será paradigma para o item 196. Então, colegas, o item 195 do contribuinte Milton Ferreira da Costa. Pode começar, Rafael. Guilherme, isso aqui é o seguinte, eu estou propondo uma diligência porque o período deixa eu só pegar certinho aqui, o período é de 2009 e ele foi intimado em fevereiro de 2014, daria uns 5 anos se ocorreu de fato o pagamento antecipado. Então, eu estou propondo a diligência para apresentar o extrato de eventual recolhimento. De ofício, ele não alega decadência. Quando é que foi a ciência? Fevereiro de 2014. 19 de fevereiro de 2014. Primeiro de janeiro, primeiro de fevereiro, né? O AR de Folhas 11, 19 de fevereiro de 2014. Sem microfone, Dani. Eu estou falando então. Colegas, em relação ao item 195 da pauta, o conselheiro relator, então, está propondo a conversão de julgamento de diligência para que a Receita Federal confirme se houve recolhimento, antecipação de pagamento em relação a DITR do exercício 2009. É só uma diligência, que alguém diverge da diligência do conselheiro? Alguém diverge? Ninguém diverge da proposta de conversa? Agora está sem câmera. Gregório, você até perguntou para ele, você verificou aí, tá tudo ok? Tudo ok, né? Diligência ok, né? Ninguém diverge da diligência, então? Então, beleza, item 195. Eu vou registrar só aquele texto inicial do nosso texto padrão, tá? Vai ficar assim, ó. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial do Brasil, da República Federal do Brasil, preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Ponto. Tá? Deixa eu te perguntar, nesse caso, a decadência eu estou apurando de ofício. A gente pediu para a Receita apresentar um extrato de recolhimentos referente ao NIF número tal, DITR número tal, no exercício 2009. Peço para intimar ele depois, o contribuinte? Olha, é aquela discussão que nós tivemos... Eu, particularmente, nesse caso, como não houve alegação, eu não intimaria. É assim que eu penso, né? Você já está de ofício, né? Sendo diligente, entrando em contato com a Receita para ver se teve antecipação. Aí não tem na base de dados da Receita. Aí vai intimar o contribuinte. Mas eu posso só falar uma coisa, às vezes a gente pensa, e o Luiz, eu acho que o Luiz concorda comigo, a gente pensa que a gente está fazendo uma bondade, mas na realidade a gente está fazendo um controle estrito da legalidade, a gente não está fazendo uma concessão, a gente não está fazendo uma bondade, uma benesse, a gente está fazendo o que a gente deve fazer, né, o controle da legalidade do ato de lançamento. Então, se a gente decidiu ou decidir que deve intimar o contribuinte, independentemente do ato, independentemente do caso, se for de ofício, se for a pedido,
a gente deveria também manter a mesma decisão. Eu penso assim, porque o que a gente está fazendo é só mesmo o controle da legalidade. Não sei. Luiz aí, que é o cara dessas reflexões, eu estou internalizando as reflexões do Luiz em mim, porque eu acho que elas são muito ricas. Eu acho que quando a gente converte um processo em diligência, o ideal é que a gente esgote, né, o tema, esgote o assunto. Porque se está convertendo em diligência, porque sentiu uma necessidade para esclarecer algum ponto, enfim, trazer algum documento. E o interessante é que todas as informações possíveis e necessárias sejam trazidas nessa oportunidade. Eu acho que tem que literalmente esgotar. Se a gente baixa em diligência para que a unidade de origem confirme o pagamento, porque foi apurado o imposto devido, e por qualquer motivo a unidade não identifica esse pagamento, não custa nada intimar o contribuinte para apresentar, se for o caso, o respectivo comprovante. Eu acho que não pode ter, enfim, omissão de informação, ainda mais nessa fase do processo, né? A gente já está aqui em série de recursos, está convertendo o processo em diligência, passar 10 dias, 20 dias, 30 dias a mais para intimar um contribuinte para apresentar um documento, se for o caso, ou uma manifestação, a informação da autoridade fiscal produzida em série de diligência, não vejo nenhum prejuízo. O problema só é que, sem querer voltar à discussão, até porque é um ponto de vista bem pessoal, quando o recolhimento não está e o contribuinte apresenta um DAF, que inclusive acho muito pouco provável. Mas veja, você está tratando do resultado da diligência. Isso. Aí isso a gente vai analisar quando o processo voltar, se voltar dessa forma. A gente converteu a diligência para a autoridade confirmar o pagamento, a autoridade não confirmou. Aí intimou o contribuinte para apresentar o comprovante. O contribuinte trouxe o comprovante e recolheu no código de receita errado, ou recolheu no CNPJ errado, no CPF errado, não sei o quê. Beleza, a informação veio. O que eu estou falando é justamente isso, a informação tem que vir. O tratamento que vai ser dado a essa informação, aí vai caber a gente decidir quando voltar o resultado. O que eu estou falando é, converter o processo em diligência, vamos aproveitar a oportunidade para esgotar o assunto e trazer todas as informações possíveis e necessárias para a melhor solução do litígio. O resultado que vai ser trazido aí é posteriormente. Mas a gente tem que pensar nisso, porque perceba, se ele traz um DAF que não está no sistema da Receita, e se você for ver o racional do artigo 150, a gente não pode aceitar. Mas aí você já está fazendo o juízo de um valor, de um resultado. Porque se não está, e tem uma grande possibilidade, doutor Gregório, se não está no sistema, é porque houve pagamento errado ou ele não pagou. Sim, mas o que eu estou defendendo é que essa informação veio. Se eu não intimar um contribuinte para apresentar o documento com essa falha, digamos assim, eu não sei dessa informação. Eu preciso que a informação venha para eu poder julgar. A Receita não identificou o pagamento e intimou o contribuinte apresentou aqui, a Receita, ele recolheu a OCAF, ele recolheu, mas recolheu no código de Receita errado. Eu quero que a informação venha para eu poder decidir. Tudo bem, eu não vou polemizar, eu só acho que é uma informação que vai ser inútil, porque se o pagamento não está no sistema, não tem como a gente reconhecer, recolhimento antecipado, não está nos próprios da União, só isso. Mas tudo bem, quem sou eu para polemizar com o Dr. Gregório? Vamos deixar as fatos assim. Não, eu que digo, quem sou eu para polemizar com Vossa Excelência? Sim, porque você quando falou isso a primeira vez, eu achei assim, mesmo que, quando você falou isso, acho que o Rafael já tinha falado isso uma vez, e eu fiquei matutando, acho que até segui, naquela oportunidade até acompanhei o Rafael, mas depois eu fiquei matutando a questões práticas, né, que é típico de quem trabalhou nos sistemas, como ele disse, pelas regras da Receita, a retificação por solicitação do contribuinte são 5 anos, prazo decadencial, mas tem um parágrafo único lá na IN, que se for evidenciado de fato evidente, aquela coisa assim, bastante evidente, de ofício, e só de ofício, a Receita pode, a Receita não fica distinta aos 4, 5 anos, ela pode corrigir o fato, tá certo? De ofício. Agora,
evidentemente que é uma regra assim, teórica que tem na norma, que de fato a Receita não vai fazer, ficar revisando. É uma previsão legal só para preservar no futuro procedimento da Receita, mas por outro, quem trabalha na Receita, sabe que ninguém vai ficar, até porque a Receita não tem mão de obra suficiente para isso, né? Fica olhando todos os pagamentos do contribuinte um por um para saber se tem algum que está errado. Isso não existe na Receita, né? Pelo amor de Deus, não existe. Então, na verdade, esse parágrafo é um parágrafo que tem na IN 602, me parece, né? É um IN de 2006 e tem outro IN de 2017, que está em vigor. Quer dizer, tem lá só para preservar, caso assim, mas na verdade esse reconhecimento de ofício é ocorre por provocação do contribuinte, né? E convenhamos, apesar de eu entender o seu ponto de vista bastante, assim, em termos de cidadania fiscal, e eu sou bastante afeto à cidadania fiscal, ao pleno exercício da cidadania fiscal, e busca isso. Eu só estou assim, nos meus botões, que meu entendimento, eu estou indo errado na questão do consequencialismo, né? Consequencialismo. Eu estou indo assim no fato do eventual, que é bastante improvável, mas um eventual pronunciamento da Receita vai nos colocar numa situação meio que delicada, porque ele traz um documento que não está no sistema, e aí a gente vai reconhecer que ele ainda está antecipado, né? Mas é uma coisa para refletir, mas se a maioria do colegiado entender que tem que ser desse jeito, eu não vou me opor, tá certo? Eu só estou colocando no funcionamento. Desculpa se na outra discussão eu estava um pouco fleumático, assim, bastante italiano, digamos assim, né? Existem pessoas italianas como eu. Então, eu estava muito italiano, mas é que eu vou pedir desculpas, que eu tenho grande apreço por vocês, eu não quero em nenhum momento parecer assim agressivo. Mas eu só estou colocando meu ponto de vista. Mas se vocês entendem que tem que ser assim, tudo bem, só que eu acho que a gente pode arrumar no futuro um problema assim, de interpretação, né? Mas sem problema, né, doutor Gregório? Se quiserem colocar assim, inclusive eu posso colocar na minha, naquela que eu fiz. Se o colegiado entender que esse é o melhor encaminhamento, não tem nenhum problema, tá? Ok, Luiz. Aí, Rafael, então eu vou... Então, colegas, ninguém diverge, então, da diligência em relação ao item C95. Eu vou registrar na ata apenas aquele texto padrão, sem a ciência do contribuinte no dispositivo. Daí fica assim: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Aí, na resolução, você coloca lá que solicita para a Receita Federal, então, a verificar se houve ou não pagamento antecipado em relação a esse exercício, e caso, eles colocam como um tópico à parte, caso não seja identificado recolhimento na base de dados da Secretaria da Receita Federal, deverá ser intimado o contribuinte para que apresente a comprovação de pagamento, caso ele possua, né, caso ele detenha, caso ele intime ele para fazer também a comprovação, né? Eu coloquei assim, emitindo os relatórios conclusivos, dê ciência ao contribuinte para querendo manifestar sobre a diligência acima. Não. É melhor dizer, ser específico. Vocês não acham que é melhor ser específico? Ou só se manifestar? Porque eu estou exigindo que ele produza um documento, alguma coisa. Isso aqui não é uma função. Eu acho que se ele entender que ele tem um comprovante, ele vai apresentar. É verdade. Se a Receita Federal falar assim, olha, não localizamos nenhum recolhimento da base de dados. Ele fala assim, mas peraí, eu tenho um comprovante. Aí vem a situação que o Luiz falou, do número errado, alguma situação. Aí a Receita vai emitir um relatório conclusivo ali, um extrato, não tem? O problema é se ele fala assim, não, mas eu recolhi sim. Aí a Receita Federal manda uma informação para a gente dizendo, não tem na base de dados, mas o contribuinte diz que recolheu. Mas se ele não tem comprovante, a alegação desacompanhada de provas. Exatamente. Trocado o máximo do direito, né? O máximo do direito não é a verdade material? O brocado máximo é que você tem que provar o que você alega, né? Eu nunca vi ainda um caso que foi decidido por uma alegação.
Porque se pudesse, eu entrava com uma ação contra João Paulo Lema e dizia que eu quero também uma parte da fortuna. Colegas, então em relação ao item 195 da pauta, ficará: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade jurídica da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. E essa decisão será reproduzida também no item 196, que é do mesmo contribuinte. Colegas... Dá tempo, Dani, faltam 10 minutos, consigo. Consegue? Então tá, o próximo item da pauta é o item 197, também do conselheiro Rafael, Companhia Agrícola Santa Eudóxia. Companhia Agrícola Santa Eudóxia. Então pode começar. A ação fiscal proveniente da revisão interna do ITR de 2009 iniciou-se com o termo de intimação fiscal folha 265 a 267, para que o contribuinte apresentar, dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com a RT e CRE nos termos da NBR 14653, da BNT, com fundamentação e grau de precisão 2, contendo os elementos de pesquisa e identificação. Após prorrogação de prazo concedido de 25 dias, foram apresentados os documentos, folha 15 a 248. Na análise desses documentos, a autoridade fiscal desconsiderou o VTM declarado e arbitrou o valor número tal com base no sítio da Receita Federal, folha 6. Com consequente aumento do VTM tributário, tendo apurado o imposto suplementar no valor de R$ 42.219,95, conforme demonstrativo de folha 256. Intimado o lançamento em 2013, então, dentro do prazo, discorre do referido procedimento fiscal e, em preliminar, alega ter sido totalmente cerceado seu direito constitucional ou contraditório à defesa, pois o prazo solicitado de 90 dias para tentar apresentar laudo técnico foi reduzido para 25 dias. No mérito, afirma ser totalmente válido o laudo apresentado, elaborado pelo corretor de imóveis com base no BPE, e elementos concretos do valor de mercado, não subjetivos como o VTN do sítio utilizado pela Receita Federal. Em julgamento da RJ de Brasília, por unanimidade de voto, julgou procedente o lançamento conforme o elemento do Estado. Intimado em 10 de março de 2015, aí folhas 320, contribuinte depois de recurso voluntário, folhas 322 e 327, e é tempestivo. Assim dele conheço. Sobre a preliminar de ampla defesa, destaca aqui a legislação do decreto 7235/72, sobre toda a questão que foi oportunizado sim, contraditório, inclusive aumento de prazo, tudo isso. Então não há qualquer nulidade ou qualquer vício que justifique o cancelamento do lançamento. Tá? No mérito sobre o BTN, a Terra Nula destaca a legislação e, no caso aqui em específico, sobre a tela CIPT, destaque que foram apresentados nos autos, nas quais consta o valor da VTN hectare regional com a mensal aptidão agrícola, folha 6 e intimação. Nós tivemos um caso desse um tempo atrás, que foi a relatoria da Ana, que falou que veio na intimação, né, Ana? A gente até acabou discutindo, você entrou em contato comigo, eu entendi que não, porque ali era só o lançamento. E ali, no caso, além de vir na intimação fiscal, veio o extrato a folha 6, tá? Por sua vez, em relação ao laudo técnico apresentado, folhas 22 a 41, há que destacar a ausência dos comparativos e documentos nesse sentido, em cumprimento das disposições específicas constantes na norma técnica da ABNT, visto que as áreas comparadas são muito divergentes do tamanho para com a área em questão aqui, razão pela qual não vislumbra a aceitação do mesmo neste método, BTN, tal como decidido pela DRJ. Após o exposto, o voto no sentido de negar o provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Denise, sem microfone. Ok. Colegas, em relação ao item 197 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto do relator? Não? Luiz, como você... Relator Gregório. Acompanho. Relator Francisco. Com relator. Relator Renata. Também, acompanho o relator. Márcio. Acompanho o relator. Ana. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, em relação ao item
197 da pauta da contribuinte Companhia Agrícola Santa Eudóxia, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item vai ser reproduzido no item 198, também da mesma contribuinte, uma vez que é repetitivo deste. Tá? Colegas, deixa eu ver, o horário agora já deu, né? Falta menos de 4 minutos agora, acho que não dá para fazer outro processo. Viu, Rafael, em relação àquele último que você vai pedir a comprovação do efetivo pagamento e pedir para intimar o contribuinte, deixa claro lá na tua resolução que é para intimar o contribuinte do resultado se não tiver comprovação do efetivo pagamento, tá? Porque se a Receita Federal comprovar, realmente tem efetivo pagamento, teve aqui, não tem por que intimar o contribuinte, né? Senão, daí intima para quê, né? Só para ele, né? Só se não tiver, né? Porque daí faz sentido, né? Porque se tiver antecipação de pagamento, tranquilo, vem pra gente, você já tem material para fazer o teu voto, tá bom? Só para evitar uma intimação desnecessária, né? Concordo, não, beleza, vou arrumar já. Tá, isso aí vale para as outras resoluções nessa linha nossa aí. Então tá, colega, alguém quer, tem 3 minutos aí para alguém fazer algumas considerações finais. Não quer? Boa noite a todos. Ótima consideração. Essa consideração, tá. Bom repouso, bom descanso, até amanhã. Tá, colega, bem, falta agora aqui menos de 2 minutos, não dá tempo mesmo para mais um processo, então vamos encerrar aqui a gravação. Janaíne e Rafael podem então encerrar a gravação.